Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja qual for o horário que você está acompanhando. Estamos de volta para mais uma viagem musical, viagem na história da música, com um convidado muito especial que já chegou aqui. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Mano. Esqueceu de Tudo mim? bem? Rapaz, é muita emoção, é muita coisa. Eu estava vendo que meu filho está fazendo uma live de violino com o primo dele. Aham. Estava vendo um pouquinho lá, apoiando a livezinha deles. Ah, muito bom. Eu tenho o costume de fazer de tarde às 16. E aí, quando eu fui olhando agora, eu falei, gente, com as AF às 15h30. Mas estamos aqui, 16, 16. graças a Como é que Deus começamos que... agora? Benção. Isso aí. Vamos Para quem falar e está conversar começando. um pouco. Beleza? Da última vez, nós fizemos aí uma viagem, muita história para contar. E eu até falei com as pessoas, a história é tão rica, tem tanta história, né? E a gente fica assim impressionado. E na nossa última conversa, o pessoal que está entrando agora, e muita gente já chegou no canal depois disso, né? Tem conhecido aí, eu fiz com Gerson Ortega, Eu fiz vi. antes de ontem com o Silvério, Ah, fiz que com legal. o Ben, né? Rapaz, tem sido assim uma história maravilhosa. E para quem não sabe Todos ainda, esses caras aí, eu interagi com eles, né? pois é, todos eles É, falando, inclusive todos eles destacaram muito aquilo que você tinha falado sobre os encontros das comunidades, né? Em Goiânia, Brasília. E eu ali queria foi um retomar. disseminador da música congregacional, aqueles encontros de Brasília. Exatamente, eu Goiânia, queria retomar daí. Esse momento em que as músicas. 1988, 89, 90. Isso, queria Foi onde a retomar gente daí parou. contigo. Foi onde a gente parou da última vez. Isso, bora continuar, fica à vontade, vamos conhecer a história. Pois é, esses encontros aconteceram debaixo da liderança dos pastores de Goiânia, Robson Rodovalho e César Augusto, o apóstolo César Augusto, mas com a participação maciça de toda a liderança das comunidades, principalmente das comunidades neopentecostais que foram pipocando no Brasil inteiro, São Luís do Maranhão, Ceará, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Bahia, tudo quanto é canto tinha uma comunidadezinha surgindo, né, com gente convertida do mundo, como eu, né, que vim totalmente do mundo, e aquilo ali começou a ter corpo, ter peso, né, um peso profético na nação. E, e o primeiro encontro não foi com esses irmãos, o primeiro encontro desse porte foi em Bauru, feito pelo pastor Abílio Pinheiro Chagas, de uma, de uma comunidade muito querida que ainda, desculpa limpar o nariz, que ainda existe lá em Bauru, de irmãos muito amados, né? Então eles faziam aquele encontro gigantesco num ginásio da cidade lá, do centro de exposição. Eu lembro que este foi realmente o primeiro encontro que eu fui, recém-casado, 1983, 84, 85. Eu fui em 3 encontros desses. E ali, inclusive, que eu conheci o Gerson Ortega. Ali que eu conheci de perto os Vencedores por Cristo, depois de um longo tempo que eu não via os Vencedores por Cristo, ali eu encontrei de novo eles numa outra formação que eu tinha conhecido lá atrás, com o Guilherme Kerr, com o Nelson Bomilca. Né? Esses caras foram os caras que marcaram, né, aquele início ainda lá na igreja Wesley, eu recém-convertido, minha esposa recém-convertida, vendo aqueles caras tocar barbudo na igreja Wesley. Eu te contei, né, que no evento seguinte o Jaime Kemp me chamou para tocar junto com os Vencedores, né? Oi. Né? Daí eu nunca mais tinha encontrado eles, encontrei de novo em Bauru, muitos anos depois, em 84, 85. Eles estavam sempre nesse congresso também, foi muito abençoado. E esses foram os primeiros encontros nacionais. Depois, logo depois desse, começaram os de Brasília, com os irmãos de Goiânia. Lá, e ainda, né, não tinha toda essa expressão que Goiânia depois teve, ainda eles não tinham gravado, né? E foi ali que nós nos encontramos. Eles me pediram para produzir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto disco deles. Ali que eu descobri Bené, Alda Célia, o próprio Silvério, né, que são ícones daquele grupo, Márcio Pereira. E
E eu comecei a participar de tudo aquilo, né? Sendo um líder na área de produção, de gravação, sendo pioneiro, né? Eu comecei a ajudar todos esses irmãos, inclusive o Ademar de Campos me pediu ajuda no primeiro disco dele, né? Que foi só em 85 que o Ademar gravou o primeiro disco dele. Eu já tinha, nessa época, 4 ou 5 discos gravados e eu colaborei. Foi tudo na mesma época que foi surgindo e acontecendo. E esses irmãos, então, passaram a fazer parte com intensidade, né, da música cristã brasileira e com cânticos congregacionais, tanto a Ademar quanto a comunidade de Goiânia. E eu sempre fui aquele paizão que estava atrás desses projetos, ajudando na produção, na gravação. Eu pegava o equipamento inteiro que eu tinha em Porto Alegre, de gravador, de sequenciador, microfone, levava tudo para Goiânia, montava na casa dos irmãos para gravar aqueles discos. Lá punha a turma lá semanas, 2, 3 semanas para gravar a voz e era uma coisa difícil que não tinha as facilidades de hoje. Então quando errava, estava cantando e errava no meio, tinha que começar lá do início de novo, né? Vir tudo de novo para sincronizar o sequenciador. E aquilo dava muito trabalho, mas a gente fazia, cara. O importante era que a gente fazia. E tinha 4 canais para colocar a voz. Hoje a gente reclama que tem 256 canais no Pro Tools e tem gente que reclama ainda. Por exemplo, o Gustavo Soares da Nívea enche os 256 e fica faltando ainda. Lá na live a gente só enche uns 200 por enquanto. O pessoal está aqui, a Flávia está perguntando se esse do Ademar foi o Mil Razões. Mil Razões, isso mesmo, 1985. Esse disco eu não só incentivei, né? Antes ouvir as músicas do Ademar e incentivei ele a gravar. E depois que eles gravaram, eu que ajudei na distribuição, na venda, nos contatos. Foi através da Life que eles venderam esses discos do nosso CNPJ, das nossas notas fiscais, tudo a gente mandava para eles para poder vender para as livrarias e foi um sucesso total, né? Mil Razões estourou no Brasil. O Mil Razões foi ao vivo ou ao vivo veio depois? Foi ao vivo, né? Foi o primeiro disco ao vivo no Brasil. Foi o Mil Razões. E essa experiência sua de fazer o primeiro ao vivo? Eu não participei diretamente da gravação, eu participei depois da distribuição, quando a matriz estava pronta, da prensagem, da distribuição, era feito o nome da Life, né? Que a Life já existia, já tinha o Caminho das Pedras, já tinha mercado, já tinha as distribuidoras, né? Então a gente ajudou esses irmãos, principalmente o Mil Razões. O Koinonia não, o Koinonia eu ia lá para produzir, o Aliança eu produzi inteiro, de cabo a rabo, né? Desde da gravação, sequenciamento, mixagem, lá a produção de alguns arranjos lá no local, junto com o Benel, o Silvério. O Silvério, o disco Aliança, estourou a corda sol do baixo, que é a 4ª corda lá embaixo, né, ou a primeira. E o Silvério gravou aquele disco todo com 3 cordas só, que a gente não conseguiu em Goiânia uma corda sol para baixo. É mesmo? Não tinha para vender, cara. Nós fomos em todas as lojas de Goiânia procurando uma corda sol para o baixo ou um encordoamento total. Então, aquele disco foi gravado com 3 cordas no baixo só, cara. Cara, aquele disco Aliança, que é um hit, né? Um sucesso total. Até hoje, eu canto músicas daquele disco, né? Tu és soberano, a único, a aliança no Senhor que eu tenho com você, quem pode livrar como o Senhor. Essas músicas a gente canta até hoje. São cantadas nas igrejas no Brasil. Louvado seja, Senhor, teu nome entronizado entre as nações. Isso marcou, são clássicos, né? Mas a condição técnica daquele disco, minha gente, era na sala do Bispo Francisco, um dos pastores de Goiânia, era na sala dele que ele nos cedeu, e a gente buscava lá no Pastor Sinomar
na casa de retiro da Luz para os Povos, do pastor Sinomar, os colchões. E a gente grudava com fita adesiva os colchões na parede e ficava ali gravando. Punha 2 microfones Neumann que só entravam em 2 canais do gravador, que só tinha 2 para voz, um para o baixo e outro para o violão. E o resto era sequenciado, né? Os teclados todos que o Gerson Ortega fazia eram sequenciados, e que eu fazia também, bateria sequenciada, né? E o Silvério vinha com aquele baixo de 3 cordas, colocar ali. E... e tem gente no worship que tenta fazer igual, mas não consegue. Mal sabem que o segredo eram as 3 cordas. É das 3 cordas do Silvério, quando falar com ele de novo, lembra ele disso, né? Cara, mas tinha tanta unção, tinha tanta graça de Deus, né, naquele disco, que a gente tinha que parar de vez em quando só para assimilar o que Deus estava dando naquele lugar. A gente tentava assimilar, a gente não sabia mensurar o que estava acontecendo, mas depois eu entendi o que é unção na música, né? É coisa que vai além. Hoje ainda todo mundo canta, ao único que é digno de receber, né? E ainda eu canto essas músicas, estão no meu repertório. Tu és soberano. Esse dia uma menina me mandou aqui na internet, aquela menina cheia de ternura, tocando Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Eu disse, meu Deus, 3 décadas que isso aconteceu e essa música continua. Assim, quando eu ouço a igreja ainda cantando, eu sei que foi pago um alto preço. Eu ainda lembro, né, de mais de 30 anos esse cântico produzido. Oh, Jesus em tua presença, vendo os estádios inteiros cantar. E agora um jovem lá de Taubaté chamado Morada, ele gravou esse cântico, e o Gabriel Guedes também, semana passada, gravou também Jesus em tua presença. E é o único, o Gabriel Guedes gravou juntos, né? Colocou juntos esses dois cânticos. Então, foi uma época de muita intensidade, porque ali concentrava uma visão comum. Sempre que tem uma visão comum, é fácil a gente ter coisas comuns. E o louvor e a adoração se tornou parte dessa visão e alguma coisa em comum que nós tínhamos agora como igreja brasileira. E essas pessoas que você falou são protagonistas desse projeto, assim como eu, Ademar, Bené, Alda, o Silvério, o próprio Gerson, né, que era o tecladista, ele não era dos compositores. Eu ajudava nas composições também, mas o Gerson não, o Gerson era um músico, era o nosso músico. Depois chegou um outro chamado Nilson Ferreira. E chegou o Nilson Ferreira, também tecladista. Então esses caras foram se agregando a esse projeto. E a música congregacional brasileira foi acontecendo a partir desses eventos. Por quê? Porque todos nós começamos a interagir na igreja uns dos outros. Eu ia para São Luís, eu ia para Fortaleza, eu ia para Manaus, para Belém, e eles vinham para o Sul, e assim por diante. Então aquela visão ficou muito sólida, muito solidificada na igreja brasileira. E de modo que por isso, né, o louvor congregacional das igrejas, e outra, não era uma coisa estrangeira. Não tinha nada a ver com estrangeiro, era algo nacional. Era algo gerado nas igrejas, no coração das pessoas, dentro das igrejas brasileiras. E isso era muito precioso. Isso teve muita força para a igreja, tinha a identidade do Brasil, né? Tinha identidade do Brasil, as harmonias do Brasil. Tinha o Gerson Ortega com as suas harmonias mais inovadoras, né? Mais pro lado do João Alexandre, umas dissonâncias. Não era aquela coisa, né, de 4 notinhas, né, uma atrás da outra, que qualquer música se encaixa nelas. Não, tinha a originalidade de cada música. Então isso foi muito rico mesmo. E isso gerou muita vida. Muita vida. A continuidade disso foram projetos pessoais de cada uma dessas comunidades,
E cada uma das comunidades, né, que não tinha uma coisa grande, se esforçou para ter. Então foi uma época que em um ano eu gravava 15 a 20 discos para comunidades, para igrejas diferentes. Uau! 15 a 20 no mínimo. Né? Vinha gente, comunidade de tudo quanto é já, comunidade de lugares que a gente não imaginava que tinha. Né? Bebedouro, comunidade de Bebedouro, veio gravar em Porto Alegre. Comunidade de Rio Claro, comunidade de São Vicente, né? Igreja de São Vicente, e gente, Curitiba, Londrina, Maringá, todo esse povo ia gravar conosco, mais Rio de Janeiro, diversas comunidades no Rio de Janeiro, e cantores que foram surgindo e que iriam também, por exemplo, o Kleber Lucas era do Koinonia, lá em Goiânia, do terceiro e quarto disco do Koinonia, ele entrou. E um ano depois ele quis fazer o seu projeto pessoal, foi fazer lá em Porto Alegre. A Ludmila Ferber, né, veio com a comunidade do Rio de Janeiro, gravar o primeiro e o segundo disco lá conosco. Então, tudo isso ficou fazendo parte da nossa história e foi a maneira que a gente interagiu com esses irmãos, apoiou a todos eles. Cláudio Claro, que é outro ícone, né? Um compositor excelente. E depois foi surgindo toda uma nova geração. Deus vai renovando sempre. E eu tive a honra de interagir com umas 2 ou 3 novas gerações dessa, até com o Diante do Trono. E eu estou chegando agora nesses novos, né? Nessa nova turminha aí do Morada, do Guedes, ainda participando do ministério deles, que eles têm gravado as minhas músicas. Eu louvo a Deus por isso. Estou aqui com o meu amigo Atilano Muradas. Esse é outro, né? Está aqui com a gente aqui, o Atilanão. Esse foi outro. Ele pegou 10 músicas minhas, fez uma coisa que eu nunca seria capaz de fazer. Fez em ritmos brasileiros, coisa mais bonita desse mundo, né? Fez Jesus em Tua Presença, como eu nunca iria imaginar que poderia sair. E algumas outras, né? Parabéns, Atilano. Eu fiz uma conversa com o Vavá Rodrigues e também com o Wesley Marlene, né? E a gente estava comentando do Atilano. Ele tem aquele CD dele, o Brasileiros, que é um negócio assim... Aquilo ali musicalizou meu filho nas estradas, cara. É mesmo? Aquele CD, uns 2 ou 3 CDs do Atilano, a gente gostava de ouvir esse sambão. E eu lembro que meu filho André cantava: eu sou pagodeiro de Jesus, sou pagodeiro de Jesus. É um belo CD. E é um que eu também quero, viu? Vou conversar com você no direct, viu, Atilano? Tem muita história para ser contada aí, ele faz parte disso também. Não, pega o Atilano aí. Cara, o Atilano aí é uma... Com certeza. Quem entrou aqui também, eu não sei se você viu, foi o Genésio. Eu fiz com ele hoje de manhã. Não, o Genésio, cara. Pô, tu faz live de manhã e de tarde, cara? Rapaz, eu tô... Enquanto tiver porta abrindo, eu tô entrando. Tô contando história aqui. Parabéns, cara. Parabéns. E hoje eu estava com o Genésio de manhã, ele lembrou disso. O Maurício também entrou aqui, o Maurício que hoje está na Sony, falando que você não envelhece, está sempre do mesmo jeito. O Maurício tá aí, cara. Não, tô dizendo, essas últimas semanas foram intensas. Só a sumidade ter entrado aqui, cara. Rapaz, eu queria que você comentasse um pouco, você já tocou aí, a tua relação com as comunidades do Rio de Janeiro. As comunidades do Rio de Janeiro, elas também são muito fortes no louvor de comunidade. Os discos, na verdade, né? Eles vendem muito, eles viram hits. Como é que era a tua relação com essas comunidades? Eu comecei produzindo a comunidade da Zona Sul, com o pastor Marco Antônio, nos primeiros discos deles, né? E foram discos muito preciosos. Tinha a Ludmila, tinha o Nilson Ferreira, tinha o pai e a mãe da Aline, né? O Ronaldo. O Ronaldo e toda aquela turma. O Ronaldo era guitarrista daquela banda. E a gente fez trabalhos preciosos lá, né?
com essa comunidade. E com outras comunidades ali que eu comecei a interagir, como do Paulo Brito, Comunidade Maranata, a Igreja Maranata. Ele tem discos belíssimos. Tem. E ele gravou muita música minha, assim, várias músicas minhas no decorrer da história dele. Ele sempre me ligava, né? Me ligava domingo de manhã. Zaf, eu quero gravar tal música, que é o Paulo Brito. E eu sempre deixei, né? Eu nunca... Mas isso foi marcando a minha história ali com essas comunidades, principalmente dentro da renovação. E eu continuo interagindo com esses irmãos, eu vou muito ao Rio de Janeiro. Hoje, por um longo tempo, nós tivemos um congresso chamado Louvor Profético, que era realizado por 3 irmãos, pelo Levi, pelo Ari Guedes, pastor metodista, e pelo Wilson Teixeira, bispo de uma igreja lá também, na Baixada Fluminense. E esses 3 irmãos realizaram por 25 anos esse congresso Louvor Profético. Era do projeto Vida Nova de Irajá? Também. O Levi era do projeto Vida Nova. Então tínhamos muita amizade ali no tempo do Moisés Malafaia. Então ali também eu participei demais do projeto Vida Nova, da musicalização daquele projeto. E esse encontro Louvor Profético ele foi de extrema importância. Isso trouxe assim uma interação com as novas comunidades que surgiam no Rio de Janeiro, comunidade todo dia. Todo dia uma nova comunidade, assim, e era impossível interagir com todas elas, mas com as maiores eu sempre fui participando. Também pelo fato de eu ser o líder de louvor da Adonep. Durante 14 anos eu fui o líder de louvor dos encontros da Adonep. Casualmente, depois de uns 12 anos, eu estou voltando de novo esse ano para o encontro da Adonep, que há muito tempo eu não ia. Então, esses 2 encontros do Louvor Profético, e o Louvor Profético acontecia junto com a Adonep, todo ano. Então, eu só participava do domingo, depois que Bispo Wilson Teixeira, o Maurício tá dizendo. É isso aí mesmo. Esses 2 encontros davam uma interação muito grande. Por quê? Porque muita gente da renovação participava da Adonep. E a liderança do pessoal da Adonep era muito forte. Era um encontro que naquela época reunia 10 mil pessoas com facilidade. Enchia o Rio Centro. E nós estávamos ali bombando. Todo ano eu gravava um CD para a Adonep. Tinha louvores da Adonep, né? Exatamente. Eu fiz, durante 8 anos eu fiz esse disco. Era feito lá no meu estúdio em Porto Alegre. Então tudo isso movimentava a música cristã. Porque eu pegava tudo que era hit da igreja, que a gente queria levar para o congresso, e punha essas músicas ali. Nessa época a gente começou a ter um contato muito forte foi num desses encontros, num dos primeiros desses encontros, que eu conheci o Atilano Murados. Ele foi lá me visitar. Eu recebi ele lá num hotelzão onde eu estava hospedado e conversei o dia inteiro com ele, ou pelo menos uma manhã inteira nós conversamos e ficamos amigos a partir de um desses encontros da Adonep. E eu estava dizendo que nesses encontros da Adonep, a gente interagia, então, com as igrejas, com as comunidades. E muitos projetos saíram dali, né? Porque os congressos da Vinde também eram muito fortes na década do interior de São Paulo, mas também era na mesma época. Essa década de 90 ali, ó, eu era intenso em vários congressos no Brasil. Tinha o Shekinah em Curitiba, que era outro congresso de uma comunidade que se tornou muito forte. E eu estava em todos esses congressos. Eu era o líder de louvor, um dos líderes de louvor com
outros irmãos, mas estava presente em todos eles, o que dava muita visibilidade, o que dava muita divulgação do nosso trabalho e da música congregacional no Brasil. Você tem participação naquele trabalho da comunidade Vila da Penha, que tem consagração? Você fez alguma coisa naquele ali, não? Não. Ali já era numa outra fase, você já tinha feito alguma coisa com eles ficaram independentes, porque a comunidade da Zona Sul nasceu na comunidade da Vila da Penha. Viu? Então, eles começaram um projeto na Zona Sul e o pastor Ari Caetano, então, começou aqueles projetos ali de louvor e adoração, ainda quando a Aline estava surgindo, que o Ronaldo ficou mais lá para a Vila da Penha. E o Marco Antônio ficou com outro grupo de músicos lá na Zona Sul. Na Zona Sul. Olha, o Maurício está lembrando aí, ó. Eu participei do projeto Atitude e Solidariedade, da Vinde. Rapaz, esse foi um projeto que eu falei com ele. Isso aí. Esse foi um projeto que eu falei com ele, porque é um projeto que eu lembro bem, eu era menino e lembro do que foi, assim. Primeiro que é um CD fantástico. E a música... Eu pus uma música assim, Crianças de Ninguém. Você lembra? Faz um pouquinho dela. Estão esperando que alguém apareça de algum lugar para levá-las no seu mundo de sonhos, ao que chamamos de lar. Este lugar onde o amor é sublime e a esperança é mais que uma canção. Elas ainda esperam nascer em algum coração. Elas ainda esperam nascer em algum coração. Foi nesse projeto que eu conheci o Maurício. Rapaz, tantos anos. No Rio de Janeiro. Isso é muito tempo, cara. Nós somos muito velhos mesmo. Essa música você pode relançar ela hoje, que o pessoal vai achar que você está fazendo ela agora. Mas quem são elas? Podes me perguntar. Eu te respondo com tristeza e dor. São pequeninos que nasceram sem lar, em meio à miséria, sem carinho e amor. São crianças sem futuro, em constante solidão. Pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do coração. Pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do coração. Crianças. Olha, eu já falei pro Maurício, esse é um projeto que vale a pena ser revisitado, ser colocado de novo. Poderia até gravar de novo aquelas músicas. Nem sei quando ficou aquela matriz. Deve ter ficado lá no espólio da Vinde. Né? Na verdade, o CD foi lançado na época, o disco foi lançado pela Gospel Records. Então, não sei com quem tá. Cara, mas... Eu não lembro. Eu sei que a gente divulgou. Não, foi lançado pela Vinde mesmo. Talvez então, depois, mas era uma parceria com a Gospel. Depois foi lançado pela Gospel, mas a princípio quem lançou foi a Vinde. Eu acho que na época que o Maurício ainda estava na Vinde, foi lançado. Eu sei porque no congresso seguinte, nós gravamos isso mais ou menos no fim do ano, no congresso seguinte, que acontecia em abril e maio, lá em Serra Negra, foi o lançamento desse LP. Né? E vendeu horrores. E eu cantei essa música, Crianças de Ninguém, eu cantei no evento. Você participa da música tema lá, a Atitude, aquela Tenho Fome, você canta, não canta? Sim, e não só cantei, como eu fiz a produção vocal toda. Juntou todo mundo, que era um verdadeiro time. Eles juntaram, mas ninguém sabia o que ia fazer. Daí eu cheguei lá, organizei, fiz. Foi assim que eu conheci o Maurício mais de perto, né? E eu organizei aquela música, quem ia cantar, quem ia entrar onde, né? E assim fiquei mais ou menos do coordenador do estúdio lá. Eu não sei se vocês vão se lembrar, o Maurício está aqui também, por isso que eu estou falando vocês. Mas a versão do clipe era uma, a versão do CD era outra. Acho que assim, o Matos Nascimento canta no CD e não canta na TV, e o Armando Filho canta na TV. Tem um negócio ali, não é a mesma versão. Foi questão de agenda, de gravação, vocês lembram disso ou não? Fui longe agora?
Olha, eu sei que o Matos estava por lá. Estava por lá na gravação. Foi onde eu conheci o Matos Nascimento também. Tava Ah, todo mundo lá, cara. Lá tava o brother Simeão. não, foi Tava... um projeto fantástico. E aqui o Maurício já elucidou. Já mandou. Opa, tudo bem. Maurício pode mandar mensagem aí, porque eu tenho essa parceria com a Gospel, tá? Desculpa. Ah, imagina. Desculpa, irmãos. Alguém soou o alarme aqui da casa. Foi sem querer. Então, eu sei que tava todo mundo lá. Tava todo mundo, foi Até muita o gente. Paulo Brito. Tava o Paulo Brito, a Cristina Mel tava lá também. Né? Nossa, é muito bacana. Já dei a dica para o pessoal, quem não conhece, procurar aí na internet, porque vale muito a pena, é um trabalho riquíssimo, fantástico. Você está falando das comunidades juntas, nessa época em que começou a nascer comunidade em todo lado, e você vendo isso acontecendo, com essa percepção de que algo está acontecendo, de que é espiritual, o Senhor está Sem fazendo algo, dúvida. você compôs alguma coisa assim baseado nessa questão das igrejas, do que você estava vendo? Tem algo que é fruto disso? Ah, eu creio que a própria música Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço foi feita para um desses congressos, né? Eu sei que foi pago um alto preço. E deixa eu ver. Sempre nós somos o povo a quem Deus libertou, também feito para a igreja. Viu? Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Então isso fazia a roda de dança e o povo todo dançava. Até agora, dia 8 de fevereiro, lá no estádio de Brasília, eu cantei essa música e praticamente foi a única música que teve festa, alegria, roda de dança, celebração, porque o resto tudo foi na base do worship, né? Então essas músicas de dança, de festa, que Deus foi nos dando, tudo isso foi nessa ebulição de alegria, né? De muita alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Porque me deste vida quando havia morte em mim, e deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso meu cantar, por isso meu louvor, por isso que eu te dou meu amor. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regocija-se, exulta de todo o coração, ó filhas de Jerusalém. Ó filhas de Jerusalém. E era festa. Cara, era muita festa. Nunca a igreja festejou como naquela época. Nunca a igreja dançou. Nessa época surgiram as rodas de dança. Toda essa ebulição de dançarinos não era só um grupo que dançava, não. Era um grupo que dirigia a igreja dançando em celebração. Era a igreja que fazia festa, fazia rodas, tinha dança, tinha trenzinho, né? Então, isso tudo chegou junto com essa liberdade na adoração, essa liberdade no louvor. Azaf, você comentou há pouco que você vem acompanhando e as suas músicas elas vêm por gerações, né? Já estamos uma ou duas pós e você continua se relacionando com todas elas. Mas Todas elas. como é que você vê o momento atual hoje? Como é que você enxerga esse momento de adoração das igrejas brasileiras, da comunidade? O que é que você sente quando vê? Qual é a sua leitura? Bem, alguém falou das vigílias lá que tinha no Rio de Janeiro.
maravilhosas vigílias, né? Só mencionar. E alguém está dizendo que eu sempre fui muito diplomático. O Maurício. E o, o, eu sempre me relacionei bem com a comunidade cristã como um todo. O que foi acontecendo no meu ministério é que, depois de uma certa época, as igrejas tradicionais também queriam aquilo, queriam aquele louvor e aquela adoração. E eu comecei, então, Bento Ribeiro, isso mesmo. Muito obrigado, irmãos, que disseram. As denominações, como a igreja de Bento Ribeiro, que era congregacional, e tantas outras denominações começaram a se abrir para louvor e adoração e ter projetos próprios de louvor e adoração. Isso foi maravilhoso. Então eu ia na Igreja Batista do Acre frequentemente para encontros de louvor e adoração, e eles não queriam moleza, não, eles queriam, nós somos o povo, eles queriam a roda, eles queriam a festa. Foi um avivamento. As igrejas presbiterianas, inúmeras, ali eu firmei minhas estacas nas igrejas presbiterianas que nunca mais consegui arrancar. Eu amo esse povo presbiteriano, viu, cara? Porque é uma renovação tão pura que eles têm, tão embasada na palavra, que se tornou uma mistura muito, muito, muito boa. A Igreja de Cristo em Anápolis também participamos, né, de uma renovação ali junto com aquele pessoal. Igreja Batista Central de Brasília, quanta coisa fizemos com os batistas. Teve um encontro que eu fui 23 anos em Brasília, chamado Conjuban, com os batistas, né, no Conjuban lá. Então, essa renovação também atingiu as denominações que, a princípio, ficaram de fora, né? Mas depois não teve como resistir o que Deus está fazendo. E tivemos que entrar e permanecer e colocar as bases. Daí começou também o ensino. Eu comecei a ensinar, comecei a dar seminários de louvor, produzi o meu primeiro livro, e o Atilano participou muito do meu primeiro livro. Foi quem pegou. Eu ainda desconfio que tem parte lá que foi o Atilano que escreveu, né? Eu leio uns troços disso, meu Deus, será que foi eu que escrevi isso? Ou isso foi da cabeça do Atilano, né? Mas o ensino que a gente começou a trazer, escrito também, para a igreja, foi muito precioso e começou a dar fundamento. Daí não era mais louvor como música, era louvor como vida. Era adoração como estilo de vida, não mais como estilo de música, não mais um oba-oba. Agora nós queremos viver essa vida de adoração diante do Senhor, viver para Deus com seriedade, com santidade, com integridade de vida, de coração. E isso, na medida que os adoradores começaram a ter esta postura, a vida de adoração da igreja ficou mais profunda. Daí surgiu gente com essa marca da santidade, como Diante do Trono, Cirilo, David Keelan, Nívia, todo um novo mover, uma nova geração, né? Que foram trazendo aquilo que Deus foi gerando da nossa geração, né? Que nós deixamos como herança para esse novo povo que chegou depois. E nos acolheram muito bem, e nós acolhemos eles também muito bem. Prova está que eu participei já com todos esses irmãos. O Cirilo é um amigão de aliança. Um dia o Cirilo disse para mim assim, ó, há poucos anos atrás: Asaf, nesses teus encontros do Oriente Médio, eu vou carregar a tua mala. Daí eu levei na brincadeira, mas ele foi junto. Daí chegou lá no Oriente Médio, eu arrebentei uma hérnia. Daí o Gerson estava comigo como médico, ele identificou a hérnia. Olha, a tua hérnia está arrebentada, teu intestino está saindo pela hérnia. A gente tem que pôr um negócio ali, uma bucha, para você voltar para o Brasil, você não pode carregar nada. E o Cirilo carregava a minha mala o tempo todo, né? Daí eu disse, olha, tu disse que ia carregar a minha mala. Profético. Tu é profeta mesmo, cara. Eu não sabia que era por causa disso. Então, toda
uma nova geração surgiu e eu, de uma forma linda do Senhor, né? Eu fui me aproximando deles, começamos a interagir junto com o Diante do Trono e participar dos encontros deles. Depois gravei junto com eles e gravei com eles no Oriente Médio, em 2 projetos, e nos tornamos irmãos, amigos muito próximos, né, dos Valadãos. Mas Deus tinha mais, tem a continuidade de Deus continuando pelo Brasil afora. Nenhum de nós, pessoal, nenhum homem ou mulher que Deus levanta nesse mundo é eterno. Nós somos eternos no nosso espírito, mas aqui na Terra nós vamos fazer o nosso papel. Desde lá de Crônicas, quando Davi, junto com os chefes do serviço, chamaram os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, cada um tinha um turno. E eu vejo Deus fazendo a mesma coisa hoje. Cada um de nós tem um turno. Tem o turno do Asaf, depois do Ademar, depois do Bené, depois da comunidade da Zona Sul, depois foi indo, chega o turno do Atilano, e depois o turno do Diante do Trono, do David Keelan, do Fernandinho, do Daniel de Souza. Cada um de nós tem um turno, né? Depois cada um de nós tem que ficar assim, como eu estou no seu lugarzinho, esperando Deus agir, Deus pegar as músicas. Daí um menino da nova geração, o Morada, né, liga para mim e diz: Asaf, eu quero a tua música. Eu disse: é tua, Morada, pode pegar, pode gravar, pode. Mas quanto vai custar? Não vai custar nada, meu amado. É para abençoar a tua vida. Mas eu vou ganhar dinheiro. Eu disse: pode ganhar dinheiro, ser abençoado com a minha música. Eu não cobro nada, nunca cobrei nada de ninguém. Porque eu entendo isso, que o que Deus dá para uma geração é para abençoar outra geração, né? Para abençoar a próxima geração. O Atilano quis gravar 10 músicas minhas para vender o seu DVD. Pode vender, Atilano. Faz disso uma bênção. Tem que pôr no YouTube, hein? Tu não colocou ainda? Tem que pôr lá no YouTube, né? E isso, a minha interação é essa. Ser dadivoso com quem está começando, com quem está colocando fundamentos na sua vida ministerial. Eu quero sempre ser um apoio, né? No início eu dava esse apoio assim, ó, eu pegava do nada, como foi do Koinonia, né? Não tinha nada, tinha um grupinho de louvor lá, eu fui lá ouvir, depois, 2 meses depois, estava com o estúdio inteiro lá em Goiânia para começar a gravar, e depois montei a distribuidora e ajudei eles a vender e levava para os lugares de venda, para a CLC, Centro de Literatura Cristã, e ajudava em tudo. Hoje não, hoje todo mundo consegue pôr no streaming, hoje todo mundo consegue pôr no Spotify, né? Então a gente tem que continuar apoiando e dando o bom exemplo para esses irmãos. Para esses irmãos. Como o Asaf tem lidado com a transição da música para o formato digital? Do mesmo jeito, Maurício. Primeiramente, eu cuido para que o conteúdo continue sendo o mesmo, né? Cheio da palavra, cheio de Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. E segundo, eu continuo lá com o meu estúdio, que você conhece, e gravando as minhas músicas, e eu estou ali ainda relacionado com a Som Livre, que coloca as minhas músicas nos formatos digitais, né? Tem sido um bom relacionamento produtivo para o meu ministério e tem me ajudado muito, porque sozinho eu não conseguiria ter a amplitude que eles têm me dado, né? O dinheiro é menor, bem menor. Antes a gente fazia 1000 CDs, saía com esses 1000 CDs debaixo do braço e vendia tudo isso. Isso rendia, né? Você comprava 1000 CDs por R$4, vendia por 20 ou por 15, né? Tinha um bom lucro nisso, né? Os cantores todos, não só eu, mas todo mundo que vendeu milhares de CDs, e para não dizer milhões, e ganhava muito com isso.
mas depois tudo isso morreu repentinamente. Eu sei de gente que morreu com 1 milhão de CDs de estoque, que não tinha mais venda, né? Eu até hoje, porque um amigo meu muito querido um dia disse assim: Azaf, leva os teus CDs para o interior, que lá ainda ninguém sabe o que é streaming. E é dito e feito. Eu sempre vou ministrar nessas cidadezinhas. Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, chega lá, quem sabe o que é Spotify? Ninguém sabe, só 2 gurizinhos sentados na frente sabiam o que era Spotify. Olha aí uma tática. Viu? Então, eu comecei a levar, graças a Deus, eu me desfiz de quase todo o meu estoque de CD, indo para o interior, sempre levando uma caixinha de CD, vende tudo, não tem jeito, né? Mas depois Deus me deu a graça, Maurício, de escrever livros. E o meu primeiro livro, que eu já falei, que o Atilano foi um grande apoio, depois eu escrevi o segundo livro, e junto com esses livros eu coloquei o CD dentro do livro. Daí todos os livros são vendidos com um CD. Agora eu ponho um QR Code, viu? Eu pus um QR Code e comecei também, Atilano, fazer os pendrive. Tem sido muita benção os pendrive, né? Com 25 CDs. Eu tenho 49 CDs, mas eu só ponho 25 no pendrive para poder vender um segundo daqui um pouco. Então, Mas a tua discografia, ela tá no Spotify, por exemplo, tudo, né? tudo, tudo. Está nos dois lugares. Tá em Ministério Life e Azaf Borba. E alguém ali, se tiver CD para vender, avisa aí, ó. Eu vendo, irmão, eu vendo, eu ainda tenho. Eu vendo para você. Se alguém quiser comprar, só entrar direto para mim, né? Mandar um direct no meu Instagram, que eu vendo. E se alguém, como um irmão na live do Cirilo essa semana, quiser mandar uma oferta para o nosso ministério, pode mandar também. Me avisa lá no direct do Instagram. Uma vez eu escutei uma boa, né? Eu falei assim, olha, se o Senhor falar com você, de você me abençoar, eu entendo que é para receber. Não tem problema, né? Glória a Deus, meu irmão. Voltando um pouquinho da questão agora para as músicas, teve um trabalho seu chamado A Cada Manhã. Uhum. Essa música, alguma experiência assim especial? Ela é outra das músicas. Eu não sei se ela. Você já livro? Não, ainda não. Pessoal, aqui tá tudo tem fechado. um livro lançado agora. Você pode comprar direto com a Azaf aqui no meu Instagram, ou você pode comprar em qualquer livraria, pode comprar na Amazon, chama-se A História por Trás da Música. Você precisa ter esse livro, hein? Porque tá na minha vai lista. ter munição para o seu projeto. Compra na Amazon lá que você recebe. O Life Kids parou, gente. Parou há muito tempo atrás. Quando os meus filhos cresceram, eu parei o Life Kids. Foram 3. Mas está lá no Spotify. Procura Ministério Life Kids. Está tudo lá. Então, minha gente, os A cada livros... A cada manhã. A cada manhã foi uma experiência da Vinde. Lá da Vinde, do Caio Fábio, que eu estava com a minha filha pequena, e nós fomos passear no Paraguai. Foi uma Vinde que foi feita em Foz do Iguaçu. E a Aurora sofreu um acidente numa escada rolante e ficou muito machucada. A escada rolante sugou a roupinha dela e machucou todas as nádegas dela. Comeu-a. Né? E ela era pequenininha, tinha 4 anos de idade. E nós fomos para casa e voltamos para Porto Alegre com a Aurora naquele estado terrível, né? E dali em diante, todos os dias Rosana tinha que fazer 3 curativos na Aurora. Era sempre penoso, tinha que tirar um curativo, pôr outro, pôr pomada, antibiótico, tudo, né? E um dia minha sogra trouxe uma notinha e deixou na geladeira. Não se preocupem, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Daí eu li aquilo e compus só o coro dessa música. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se
renovam a cada manhã, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Eu cantava esse corinho para ela, enquanto a Rosana fazia os curativos. Daí eu esqueci desse corinho, esqueci um ano desse corinho. Depois que ela sarou, tudo mais, não cantei mais. E um dia eu estava na casa do meu irmão, lá em Atlanta, chamado Pezzini, José Pezzini. Eu estava hospedado na casa do Pezzini e eu lembrei desse cântico. Daí eu comecei a cantar na sala. Daí Deus colocou no meu coração: olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã, cada manhã, Senhor, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã. Glória a Deus. Então é isso aí. Falta 1/3 da história ainda. Vai ter que ter outro. Ai, coisa demais. Eu fico emocionado. Eu também, cara. Todo mundo tem aí como Deus faz essas coisas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente guarda para mais uma, contar o resto da história. Com certeza, eu só posso agradecer por um momento tão especial. Acho que todo mundo está aprendendo literalmente, aqueles que ainda não tinham tido tantas experiências de confiar plenamente no Senhor, estão sendo obrigados agora. E essa música, ela é uma música que tem falado todo esse tempo e continua falando, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Pode dizer aqui qual o nome do livro. A História por Trás da Música, Asaf Borba. Lançado pela Thomas Nelson Brasil. A História por Trás da Música, editora Thomas Nelson. Muito bem, queridos. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer mais uma vez o Asaf. É a segunda live que a gente faz. Chorei na primeira, chorei na segunda. E eu também. Se a gente fizer a terceira, eu vou chorar. Glória a Deus. Mas eu quero agradecer, já a primeira que eu fiz com ele já está lá no podcast, já está no YouTube, no Facebook, História da Música Cristã no Brasil. Né? E eu quero encerrar. Parabéns, viu? Parabéns por sua iniciativa. Aí do interior do Ceará, né? Do Maranhão, Piauí. Isso, estou em Timon, no Maranhão. Qual o nome da cidade? Timon. Timon. Cara, nunca ouvi falar, cara, mas agora... É colado em Teresina. Você representa essa cidade aí. Eu quero agradecer e louvar sua iniciativa, sua coragem. Né? Você está fazendo um link precioso. Glória a Deus. Amém. Sim, eu fui ex-funcionário da Globo, tem razão. Eu fui supervisor de operações da Rede Globo no sul do país.
né? O Azaf, supervisor de áudio. Alguém perguntou ali. não, tá certo. Vamos encerrar. Eu queria que você tocasse a música que você sentia agora, para ministrar, tocar. Fica à vontade, a que você quiser. Vamos ouvir. Ainda que a figueira não floresça, e não brote frutos nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas fujam do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Pois o Senhor meu Deus é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, faz-me andar altaneiramente. Por isso nele sempre hei de confiar. Confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Confiarei. Amém. Glória a Deus. Quero só Obrigadão. saudar o meu querido amigo Maurício Valdívia, lá de Rancagua, no Chile, que está aqui conosco também. Um abraço, Mauri, te amo. Saludos, saudades de você. Lo extraño mucho, querido. Amém. Benção. Amém. Amo vocês. Queridos, amém. Nós também. Grande abraço, Azaf. Até a próxima.